Olá, galera, tudo bem? Meu nome é Mariano e eu gostaria de fazer uma pergunta para você hoje. Você está preparado para morrer? Hum? Calma, isso não é uma ameaça, é apenas uma pergunta. Você está preparado para morrer? Você está preparado para o dia da sua morte? Porque, na verdade, ninguém sabe quando vai partir dessa terra lá para a cidade do pé junto, não é verdade? Às vezes um acidente de trânsito, você vai ver e infelizmente, quem está morto ali não pensava que iria morrer naquele dia. Todos nós podemos partir a qualquer hora, seja jovem, velho, criança, sabe, doente, pessoas com boa saúde, todos nós poderemos morrer de alguma forma. Aqui nessa terra nós não temos vida eterna. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você nesse dia, certo? E é algo de extrema importância, porque por nós não sabemos quando nós vamos morrer, nós precisamos tomar uma atitude muito séria para nos garantir, né, uma vida futura. Mas existe vida após a morte? Olha, eu vou afirmar para você e vou comprovar que existe uma vida após a morte, certo? Não estou aqui para pedir um like para o meu canal, não vim aqui falar nem de religião nenhuma, não vim aqui falar de igreja nenhuma, de líder religioso nenhuma, certo? Não é sobre isso que eu vim falar. Eu quero só me prender naquilo que está escrito. Primeiro que não tem como a gente falar de salvação, de vida eterna, de vida após a morte, num lugar bom, sem falar de Jesus, sabe? E a vinda de Jesus aqui nesta terra, ela é incontestável. Você quer ver um exemplo? O nosso calendário. Nós vivemos no ano 2021 depois de Cristo. Isso por quê? Porque com a vinda de Jesus aqui nessa terra, né, ele marcou a história da humanidade, marcou até o calendário. Então, sabe, foram muitas pessoas, sabe, testemunhas oculares que viram, presenciaram a presença de Jesus. Muitas pessoas, né, puderam confirmar isso e a história seguiu até hoje. E hoje também nós conhecemos Jesus não apenas pelo que as pessoas falam, porque alguma pessoa pode errar aqui e pode errar ali. O ser humano, ele pode errar, mas nós conhecemos Jesus através da onde? Através da Bíblia Sagrada, certo? Então, a Bíblia pode ser ela, a Bíblia de Jerusalém, pode ser a Bíblia dos crentes, igual falam, né? Pode ser a Bíblia dos católicos, igual dizem também, né? Eu não estou aqui fazendo uma nomenclatura, porque é o que falam, né? Mas eu quero dizer para você que, através da Bíblia, que é uma só, ela pode mudar algumas traduções, mas ela sempre vai falar o mesmo contexto. E praticamente vai nos orientar, né? O que nós devemos fazer para ser salvos? Você quer ser salvo? Eu quero ser salvo, certo? Eu tenho a minha convicção, mas estou te apresentando. E não é assim o que eu estou falando. Só estou abrindo os seus olhos para que você possa enxergar, né, o que a Bíblia fala. Então está aqui, eu separei alguns versículos. A versão que eu escolhi aqui da Bíblia é a versão da Bíblia Católica, para que você esteja bem sensível ao que eu vou falar, porque tem pessoa que se falar, não adianta falar de protestante que eu não quero ouvir. Não adianta falar de católico que eu também não quero ouvir. Não adianta falar de... Olha, é isso que eu estou falando. Eu não vim aqui falar de religião nenhuma. Não vim falar de igreja nenhuma. Estou falando o que a Bíblia está dizendo. E que ela é universal. A Bíblia ela é uma só. Então diz aqui, ó, tem alguns versículos básicos que a gente precisa atentar. Em João capítulo 3, versículo 16 ao 18, depois você confere, tá? Com efeito, de tal modo, Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, então tem uma vida eterna. E qual é a condição? Nele crer. Nele quem? Em Jesus. Aí na continuação, pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Então, a condição para você ter a salvação, ter a vida eterna, é você crer em Jesus Cristo. É o que está dizendo a palavra de Deus. Outro versículo aqui rapidinho, Efésios 2, 8 e 9, diz assim: porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé.
Isso não provém de vosso mérito, mas é puro dom de Deus. Não provém das obras para que ninguém se glorie. Então, olha aí, tem muita gente equivocada. Tem gente que está pensando que por ser bonzinha ela vai para o céu. Tem gente que está pensando por ela pagar uma promessa, ela vai para o céu. Tem gente que acha que porque vai frequentar a igreja, porque de repente vai dar o dízimo, porque vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, vai para o céu. Nada disso, né, vai te garantir a salvação. Sabe? Ah, vou seguir o líder religioso tal. Isso não vai te garantir a religião, a salvação. Quem vai te garantir a salvação é a sua fé em Jesus Cristo, sabe? E essa porção de fé é Deus que dá para você de uma forma gratuita, é de graça, certo? É a graça, essa é a graça de Deus. É sabe, o favor de Deus sem nós merecermos. Então, ainda fala que não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, não adianta fazer um monte de coisa, sabe? Obras aqui nessa terra, fazer alguma coisa para tentar merecer, porque, na verdade, nós não merecemos. Não existe ninguém bom. Ninguém merece a salvação. É Deus que dá e através do seu único Filho, Jesus. Se você crer, se você acreditar em Jesus Cristo, você vai ter essa vida eterna. Certo? Mas, na minha religião, a gente segue fulano. Na minha religião, a gente segue ciclano. Eu quero dizer para você que a Bíblia ela fala que não existe salvação fora de Jesus. Ela é bem clara. Em Atos 4, 11, 12, diz assim, ó. Esse Jesus, pedra que foi desprezada por vós, edificadores, tornou-se pedra angular. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Ou seja, aqui está falando que só no nome de Jesus. Maria foi uma boa pessoa, mãe de Jesus? Foi uma mulher de Deus, mas não é no nome de Maria que nós vamos ser salvos. É em Jesus. Maomé foi um grande homem, um profeta, né? Segundo a religião, né? Algumas religiões, sim, pode ter até sido uma boa pessoa, mas não é ele que vai trazer a salvação. É o nome de Jesus. E Buda pode ter sido uma boa pessoa, mas não vai trazer a salvação. Mas a Madre Teresa de Calcutá também pode ter sido uma boa pessoa, mas não vai trazer a salvação. A Bíblia diz que em nenhum outro há salvação a não ser no nome de Jesus. Certo? Mas existe uma vida após a morte? Existe, mas não carne. Você que de repente pensa que vai haver uma reencarnação, que você vai voltar na próxima vida como isso, como aquilo, né, que você era na vida passada, isso não existe. Sabe por quê? Deus ele estabeleceu um limite. Diz aqui em Hebreus 9, 27, como está determinado que aos homens morram uma só vez e logo em seguida vem o juízo. Ou seja, a Bíblia fala que ao homem está ordenado viver nessa terra apenas uma vez. E depois que morrer, aí não adianta mais tomar atitude nenhuma. A atitude ela tem que ser tomada agora. Certo? Enquanto tem tempo, enquanto você está aqui vivo, porque depois que você partir para a cidade do pé junto, já era. Não tem mais salvação. Ali já é a definição para onde você vai. Não tem mais escolha. A escolha é hoje, certo? E aí eu pergunto o seguinte, mas então quer dizer que a salvação é só você crer no nome de Jesus e vai estar tudo certo? Aprendemos na Bíblia, através da crucificação. Jesus estava crucificado entre dois ladrões. Um zombava de Jesus dizendo, se você é o Cristo, é o Filho de Deus, salva-te a ti e a nós também. Já o outro falou assim, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas este nenhum mal fez. E logo em seguida ele falou assim para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Sabe qual foi a palavra de Jesus? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha só. O próprio Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E qual foi as duas atitudes, qual foi as duas palavras, né, ou frases que o ladrão usou para que fosse salvo, garantido por Jesus? Foi primeiro, reconhecer que ele estava ali porque ele merecia. Então, primeira coisa, nós temos que reconhecer o nosso estado de pecadores. Nós temos que reconhecer que nós precisamos da misericórdia e da graça de Deus. Não existe ninguém bom, nós somos maus e precisamos do perdão de Deus. É isso que aquele ladrão estava fazendo, que garantiu a vida eterna.
Em segundo, ele reconheceu que Jesus era Senhor e que também ele era rei, porque lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Então, Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha aí, você quer ter a vida eterna, você quer ter a salvação? Faça igual o ladrão da cruz. Reconheça o teu estado de pecador. Eu já reconheci o meu estado de pecador, eu também erro. Eu sou ser humano, mas eu preciso da misericórdia e da graça de Deus. E confesse, né, que Jesus ele é o Senhor, que ele é rei e que ele morreu naquela cruz para pagar os teus pecados e os meus pecados, certo? Mas e a respeito da salvação? Também não precisa se batizar? Olha, em Marcos capítulo 16, versículo 16 diz assim, aquele que crê e for batizado será salvo. É muito bom que você se batize, porque o que é o batismo? O batismo é uma confissão pública que você está afirmando para todas as pessoas que você acredita em Jesus e que você reconhece o sacrifício dele. Mas se você aceitar Jesus e não tiver tempo de se batizar, você vai ser salvo? Também vai ser salvo. Sabe, não é por deixar de se batizar, por não haver tempo, que você não vai ser salvo. Tanto, prova disso, o ladrão da cruz não teve tempo de descer da cruz e ser batizado para depois ser salvo. Mas ele foi salvo ali, certo? Mas se você puder ser batizado, é bom, com certeza. Você está confessando para as pessoas que você acredita em Jesus, certo? E a gente pensa assim, então quer dizer que é só você crer em Jesus, é só você reconhecer seus pecados, que você tem a salvação garantida. Amém. Sim, é o que a Bíblia diz. Então eu posso fazer de tudo. Olha, aí vamos também para o que a Bíblia diz. Eu separei aqui 2 versículos. Eu gostaria que você não ficasse chateado comigo, sabe, a respeito do que a Bíblia diz, porque não é eu que estou falando, é a Bíblia que está dizendo. Eu não estou aqui para julgar os seus atos, eu não estou aqui para te criticar, eu estou aqui só para abrir os teus olhos, para que você enxergue, sabe, o que a Bíblia diz. Quem vai tomar atitude é você, não sou eu, certo? Eu quero que você, estou aqui para abrir os seus olhos e para que você converse com Deus e veja, de repente, aonde você está errando, porque eu já fiz isso também, sei onde eu estou errando, certo? E me ajude a corrigir, porque eu quero ter a vida eterna. Então, existem 2 versículos aqui muito importantes que eu gostaria que você prestasse atenção, que diz assim, ó, em Apocalipse capítulo 22, versículo 15, mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Então, quem mexe com magia vai ficar de fora? Vai ficar de fora. Não é eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. E os que se prostituem. Então quer dizer que se eu tiver um caso, se eu estou ficando com quem, se eu estou, né, dando uma volta na minha esposa, carne, sabe como é que é, né? Homem é assim mesmo. Olha, prostituição é uma coisa só e a Bíblia diz que vai ficar de fora. Os homicidas, quem mata, quem tira a vida das pessoas, certo? Os idólatras, aí, eu não tenho que dar devoção a ninguém. Sabe, a personagem nenhum, a não ser no nome de Jesus. Só a Jesus nós devemos adorar. Só a Jesus é digno de culto. Vocês estão entendendo isso? Sabe, não é imagem. Eu sinto muito, sabe, mas quem faz isso está equivocado. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando, certo? Infelizmente não vão entrar no reino dos céus. E aqui diz aqui, ó, e qualquer que ama e comete a mentira. Você que tem costume de ficar mentindo toda hora para todo mundo, acaba com isso, sabe? Deus, ele é amor, ele pode perdoar, você pode mudar o rumo da sua vida, você pode deixar de fazer aquilo que está te condenando, certo? E agora o último versículo para terminar, está em 1 Coríntios 6, 9 e 10, que diz assim, acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Não vos enganeis. Aí é que dá aqui as pessoas, ó, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, ou seja, quem comete adultério fora do casamento, nem os efeminados. Não adianta assim cobrir o sol com a peneira, porque a Bíblia está dizendo, não sou eu que estou falando, a Bíblia diz aqui, ó, nem os efeminados, nem os devassos, ou seja, os homossexuais, a Bíblia diz que o ato que eles estão fazendo ali não vai permitir que eles entrem no reino dos céus.
nem os ladrões, né, quem rouba, nem os avarentos, você que ama seu dinheiro, nem os bêbados, nem os difamadores, quem gosta de difamar as pessoas, nem os assaltantes, onde possuem o reino de Deus. Então, é uma realidade, né? A gente tem que parar e prestar atenção. Nossa, onde é que eu estou errando? Olha, eu digo que nunca é tarde para recomeçar. No dia de hoje você tem a oportunidade, né, de mudar o rumo da sua vida, sabe? E garantir a salvação, ter a vida eterna. Se você mudar o rumo da sua vida, se você pedir perdão pelos seus pecados, se você fizer igual o ladrão da cruz, eu estou aqui porque eu mereço. Se você falar com Deus neste dia, dizendo assim, Senhor, perdoa os meus pecados, tudo isso que eu tenho feito, né? Me ajude a largar esse pecado. Eu quero ser uma nova vida, eu quero ser uma nova criatura. E se você crer no sacrifício que Jesus fez por você, para que você fosse salvo, você vai ter a vida eterna. Eu quero terminar, né? Porque eu não queria que fosse tão longo, só fazendo uma oração, né, com você. Eu gostaria que você repetisse as palavras no seu coração, igual estarei orando agora, certo? Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aqui me encontro, Senhor, na Tua presença. Ó Deus, Tu conheces os meus erros, sabe o quanto eu errei. Eu sei que eu não poderia esperar perdão de ninguém, mas eu sei que Tu és amor. A Tua graça e a Tua misericórdia te acompanham. Eu preciso, Senhor, dessa graça e dessa misericórdia. Eu preciso ser perdoado por Ti, por isso que eu estou pedindo nesta hora. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Ó Senhor, eu reconheço o sacrifício do Seu Filho amado Jesus na cruz do Calvário, para que pudesse me dar e garantir a vida eterna. Eu sei que o Senhor quer me salvar e o Senhor está estendendo a sua mão para mim. E nessa hora, Senhor, eu seguro a Tua mão. Eu gostaria de pedir, Deus, que o Senhor escrevesse o meu nome no livro da vida, para que eu tenha vida eterna. É que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É isso, né? Que Deus possa abençoar em você, que você possa refletir nessas palavras que eu li aqui. Você pode abrir a sua Bíblia, seja ela que versão que for, vai estar lá escrito, certo? Então, algumas pessoas têm raiva, né, da Bíblia. Mas por que ter raiva? Ter raiva porque ela quer te transformar uma pessoa decente, uma pessoa certa aos olhos de Deus, sabe? O ego, o orgulho, ele destrói o ser humano. Mas você pode tomar uma atitude hoje. Você pode tomar esta decisão. E acredito que é a decisão mais importante da sua vida. Você nem precisou sair daí para ir a algum lugar para tentar aí mesmo. Se você repetiu essa oração que eu falei diante de Deus com um coração sincero, eu tenho certeza que Deus ouviu a sua oração e você vai ter a vida eterna. Que Deus te abençoe, querido. Em nome de Jesus. Fique com Deus. Filhinhos meus, isto vos escrevo para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo.